Olá, tudo bem? Aqui é o Paulo Macedo novamente. Você está no canal Cristianismo Puro. Lembrando que se você ainda não fez a sua inscrição no canal, você sabe o que deve fazer aí embaixo. Clique também no sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo, ok? Bom, estamos trabalhando firme para trazer sempre novos vídeos para você. Assim como eu, os colaboradores desse canal também. Então fique atento a tudo que vai rolar aqui. Bem, o tema de hoje é um tema forte, controverso, mas que é necessário falar sobre. Nós vamos falar sobre ódio. É o quê? Talvez você tenha estranhado aí o título desse vídeo, que cita um nome aí de um animal, né? de um animal do mar, mas que também é o apelido de um político muito famoso que todos os brasileiros conhecem. E você vai entender por que eu estou falando isso. Este é o segundo vídeo da série Text Reaction. Se você não viu o primeiro, né, aparece aí em cima o card para você assistir depois, que fala sobre o jovem tem que acabar. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre ódio. Se você odeia ou se você acha que não odeia, mas de repente você precisa fazer uma análise, esse vídeo vai servir para você. E como de praxe, eu vou ler aqui dois textos que servem como levantadas de bola. Eles servem como introdução ao texto que nós iremos reagir. O primeiro deles é um resumo de uma parte da filosofia de um filósofo chamado Eric Voegelin. Eric Voegelin talvez tenha sido um dos filósofos mais importantes quando se trata de entender política, autoritarismo e ideologia. E o Voegelin, ele foi um opositor àquilo que nós entendemos como ideologia. E na obra dele, ele explica que ideologia não tem nada de positivo como nós tendemos a acreditar. E uma das coisas que ele dizia que era o seguinte, que as ideologias levam ao ódio primitivo. Que diabo é isso? Preste atenção no que eu vou ler aqui para você. As ideologias foram criadas para justificar o morticínio de seres humanos por diversão. Mais profundamente, tal comportamento decorre de uma necessidade de conquista de uma pseudo, ou seja, uma falsa identidade, para substituir a perda do ego humano, o que se faz preferencialmente matando alguém. Isto é feito através da criação de segundas realidades que substituem as tensões reais como vida, morte, luz, trevas, fé, desespero, as quais são inerentes à primeira realidade. Olha só que interessante, né? As ideologias levam ao ódio primitivo. Esse parágrafo aqui é um resumo de uma página chamada Contra os Acadêmicos. E eu tenho várias anotações do Voegelin em relação à ideologia. E uma das coisas que realmente está comum, e outros autores falam sobre isso, é a questão do ódio. E você vai entender por que eu estou falando isso aqui. O segundo texto que eu quero ler, antes da gente reagir ao texto principal desse vídeo, está no livro de Provérbios, no capítulo 26, nos versículos 24 a 26, que diz assim, olha, quem odeia disfarça suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Nossa, que coisa forte, né? Hoje, com as redes sociais, parece que o ódio passou a ser justificado, né? Na verdade, em várias épocas da humanidade, houve períodos em que o ódio foi justificado. E o resultado disso a gente sabe, foi catastrófico. Aconteceram várias guerras, vários conflitos e muita gente morreu. Então o ódio, ele sempre que ele é justificado, ele causa muito derramamento de sangue. E para a gente entender um pouco mais sobre isso, eu agora vou reagir a um texto que eu publiquei no meu perfil do Facebook e que também saiu na minha coluna do portal BuzzNews. E fala sobre o ódio e por que não devemos sentir isso. E aí eu vou citar uma figura política muito conhecida. Bom, como aparece para você aí, né, tá aberto o texto aí do portal BuzzNews, né, um grande portal aí com bastante acesso. E aqui tem o texto que eu publiquei no dia 9 de julho, um dia depois de eu ter publicado o mesmo post lá no meu Facebook. E o título é Não Fomos Feitos para Odiar. Já me perguntaram por que eu combato tanto a ideologia.
Primeiro, porque eu sei o quanto ela me fez mal e contribuiu para o meu adoecimento psíquico. Não foi aleatório eu cair em uma crise depressiva na época em que mais pensava e escrevia sobre política. Então eu começo esse texto falando sobre isso, a minha experiência de escrever muito sobre política e como que isso me ajudou a cair numa crise de ansiedade e depressão. Tá? Esse é um dos pontos que eu precisei repensar. Hoje eu afirmo que não existe dignidade na ideologia. A paixão política arrasta o sujeito até o túmulo, escreveu um filósofo. E esse filósofo é o Seymour Glass, tá? Nela, o ser humano é reduzido a objeto, por isso o desejo de morte é comum. Aqui está o ponto central deste texto. Quando você deixa a ideologia dominar você, o ódio passa a ser justificado. Você encontra motivos para agir contra quem você considera inimigo e não é difícil desejar a morte do próximo. Aliás, eu já vi por essas bandas, ou seja, a internet, gente comemorando muito quando algum oponente político bate as botas. Isso é terrível e não há justificativa. Nós não fomos feitos para odiar, mas para amar. O ódio é o mais alto grau de distorção. É a paixão que conduz ao mal que se faz ou que se deseja a outro. Tal sentimento não traz benefício algum. A foto que você vê neste post, né, tá ali no comecinho você viu, é do Lula. Para mim, Paulo Macedo, uma das figuras políticas mais abjetas que conhecemos. Assim como todos os políticos, eu tenho uma dificuldade enorme de confiar e acreditar em políticos. Tá? Então eu estou citando o Lula porque ele é uma figura muito conhecida. Na época desta foto, Luiz Inácio, lamentavelmente, estava com câncer. Acredite, mesmo não tendo simpatia alguma por ele, eu apliquei esforço para rezar por sua cura. Eu não queria odiar o Lula. Aliás, eu não quero odiar ninguém. Isso significa que eu não sentirei ódio em algum momento? Não, absolutamente. Mas eu estou convicto que não posso deixar isso me dominar. C.S. Lewis escreveu que nenhum homem sabe o quanto é mal até se esforçar para ser bom. Eu sei que eu tenho muito potencial de odiar o Lula e qualquer outra pessoa que eu considere inimigo, mas eu decido não sentir isso. E aqui está a diferença, né, que você precisa conhecer, né, identificar. Vamos lá, continuando. É fácil praticar o mal, leitor ou leitora. Não é preciso muito esforço para cair no abismo. Basta deixar o carro em ponto morto e descer ladeira abaixo. Agora, fazer o bem é difícil, ainda mais aquele que consideramos inimigo. Mudando o exemplo, você pode ter todos os motivos para odiar o Bolsonaro, o Ciro Gomes, o Amoedo ou qualquer outro oponente político, mas isso não significa que deve. Aliás, você pode encaixar aqui o seu vizinho, o seu colega de trabalho, o seu parente, né? Você pode ter todos os motivos para odiar essas pessoas, mas você não deve. Primeiro, porque o ódio destruirá você antes de qualquer coisa. É como beber veneno, né? Segundo, porque você estará tornando o mundo pior, mesmo que acredite estar fazendo bem. Afinal, não existe ódio do bem. Eu sei que para alguns isso é contraintuitivo, amargo, dá um nó na garganta. E para mim mesmo, tá, gente? Mas quem disse que deve ser docinho ou fácil de engolir? Não é fácil não odiar, mas é necessário. Aí eu cito, né, um versículo, que inclusive vai estar na descrição, do Evangelho de Mateus, em que Jesus diz: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Palavras de Jesus. Aí eu termino o texto, né, e coloco ali um post-scriptum. Eu entendo e estou ciente de todo o mal que o Lula fez. Entretanto, o senso deve ser de justiça. Torço que ele pague por tudo, mas eu não vou sentir ódio por ele. É possível combater o inimigo com virtudes, coragem, senso de justiça, honra e por aí vai. Eu sei que sou bonitinho demais e a realidade é mais complexa do que aquilo que a gente está vendo, mas precisamos colocar as coisas em seus lugares. Lembremos do que escreveu um poeta inglês. O verdadeiro soldado não combate porque odeia o que está à frente, mas porque ama o que está atrás dele. Palavras de Chesterton. Então, como você pôde ver, né, tá tudo explicadinho no texto. Eu acredito que não precisa da gente ficar aqui comentando muito. O mal, tá? Ele às vezes é justificado. E aí que tá o perigo. Você se torna uma pessoa ruim, má. E às vezes algumas pessoas têm consciência disso
E eu acho incrível que a consciência delas não pesa. Elas acham que tudo que elas fazem vai ficar sem juízo, mas não vai. Pode ser nessa vida ou pode ser na próxima, na outra, quando a gente passar desse plano para o outro. Mas o juízo sempre vem. Não se engane. Nenhum ódio pode ser justificado, independente de ser contra pessoas que te fizeram mal, né? Um político ou qualquer outra pessoa que de repente te agrediu, fez algo de mal com você. Se você quiser agir, que haja com justiça, com coragem, né? Com determinação, com coisas que são positivas. Jamais você pode agir movido pelo ódio, porque isso faz com que você se torne mal. Então essa foi a mensagem deste vídeo, né? Eu citei o texto de Provérbios, falei lá da ideologia citada por Voegelin e também falei das palavras de Jesus, né? Amarás o teu inimigo. É uma coisa dificílima, não estou dizendo que é fácil, mas está aí a reflexão para você, ok? Bom, e como tradição, eu sempre indico uma leitura para você nesses vídeos, e aqui eu vou indicar a Bíblia do Peregrino, ok? Essa Bíblia, né, nesse caso aqui é um Novo Testamento, eu ganhei de um amigo, né, um amigo muito querido, e eu gostei muito dessa versão da Bíblia, né? Ah, você pode perguntar, mas Paulo, a Bíblia não é a mesma? Sim, é a mesma, tá? O que muda são as tradições e, nesse caso aqui, os comentários, né? Então a gente tem aí comentários muito bons, eu gostei muito da Bíblia do Peregrino, que é usada aí por vários filósofos, né, e teólogos, estudiosos da Bíblia, né? E os comentários são do teólogo, né, que já não está mais entre nós, Luiz Alonso Schackel. Foi aí um grande estudioso e ele tem comentários excelentes sobre a Bíblia. Então se você quiser, né, estudar a Bíblia com bons comentários, a Bíblia do Peregrino, inclusive eu adoro o nome, né, Peregrino, porque lembra que nós somos viajantes nesse mundo, e também essa arte de capa aqui, né, uma arte clássica e um ícone cristão, tá? Então tá a indicação da Bíblia para você. Eu vou deixar 2 links abaixo para você, da Bíblia do Peregrino, Novo Testamento, como essa aqui, e também da Bíblia completa com o Antigo e Novo Testamento, para você adquirir pela Amazon, que tem um preço excelente, tá? Então fica aí a minha indicação de leitura. E para fechar, eu vou trazer a indicação de uma música, de uma canção, tá? E essa canção é do João Alexandre. Para mim, um dos maiores compositores da música cristã, tá, do Brasil. Eu já fui muito abençoado pelas palavras, pelas mensagens, pelas melodias e harmonias do João Alexandre. E ele tem uma canção que tem várias versões, né, uma versão mais antiga. Eu não lembro se foi final da década de 80 ou começo da década de 90, mas tem umas versões mais novas de uma música chamada A Essência de Deus, que fala justamente sobre a importância do amor. E que diz que se não tivéssemos amor, se não tivermos amor, nada seremos, né? É baseado lá no texto de Coríntios 13. Então, eu vou indicar essa música para você, essa canção, para você ouvir também e ser abençoado através da voz e do violão do João Alexandre, do irmão João Alexandre. Então tá tudo aí embaixo. Lembrando, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal Cristianismo Puro, a hora de fazer é agora, né? Valorize o nosso trabalho, nos dê o apoio, porque nós queremos continuar abençoando a sua vida. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Valeu!